Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Genial Investimentos. Hoje nós estamos na conversa aberta com o Mário Bertoncini. O Mário é CEO da CESP. Como vocês podem perceber, não é a Denise que está fazendo essa apresentação hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Souza, sou analista daqui da casa dos segmentos de energia elétrica e saneamento básico. Tá? Como eu comentei agora há pouco, quem vai conversar com a gente é o Mário, e eu não sei se você chegou a capturar, eu falei que a gente publicou o nosso início de cobertura do segmento de geração há 2 semanas atrás, e a CESP é o nosso top pick. Então, eu recomendo aí que os nossos ouvintes deem uma olhada depois, e eu espero que a boa parte das dúvidas que as pessoas eventualmente tenham sobre o case sejam respondidas agora. Quero agradecer também a ajuda da Isabela e da Laís. A Isabela e a Laís são da área de relações com investidores da CESP, super solistas, super inteligentes e sempre me ajudaram muito para entender o case da CESP. Mas não vamos perder tempo, vamos lá, a primeira pergunta. Vamos falar de hidrologia. Eu acho que essa é a pergunta mais quente do momento no caso da CESP. Eu estou com uma colinha aqui, então se eu der uma travadinha é porque eu quero deixar a pergunta bem clara. Mas essencialmente é o seguinte, como a gente sabe, a situação hidrológica do Brasil não é das melhores. Está chovendo muito pouco. A CESP é 100% exposta à energia, à hidrelétrica, né? E ela possui uma contratação acima dos 100% para o ano de 2021 e de aproximadamente 100% para o ano de 2022. O que a empresa tem feito para mitigar esses impactos negativos da hidrologia ruim? Ótimo, boa tarde, Vitor. Agradeço o espaço, à equipe da Genial e a todos os presentes aqui na nossa live. Muito obrigado pela oportunidade para a gente poder continuar detalhando e explicando o CESP. De fato, a crise hidrológica ela não tem precedente no nosso histórico de medição no Brasil desses últimos 91 anos. Ela afeta severamente, em particular, o centro-sul do Brasil e o nosso submercado sudeste centro-oeste. A CESP tem um parque 100% hidrológico de hidroelétricas, né, e ela é impactada não pela sua geração específica ou pela vazão das usinas, né? Ela é impactada de acordo com o GSF. GSF é aquela sigla, né, para uma expressão em inglês, o Generator Scaling Factor, que é basicamente um ônus que todo o setor hidrelétrico brasileiro, independentemente da região em que esteja, ele é equalizado, todo o setor hidrelétrico brasileiro paga toda vez que a geração hidrelétrica é menor, se gera menos energia a partir das hidrelétricas e, portanto, se despacha mais de outras fontes, em particular as térmicas, que quase sempre são mais caras. Este ônus, este ano, ele está maior em virtude da crise hídrica, porque as usinas hidrelétricas como um todo no sistema, e CESP incluída, estão despachando menos, o que aumenta, portanto, o ônus ao despachar outras matrizes mais caras, né? Então, a gente tem um impacto adicional desse GSF, como todo o setor. O que a gente está fazendo em relação a isso? A CESP, nós já vínhamos, já nos últimos anos, desde 2009, a bem da verdade, incluindo o ano passado, esse ano, com uma gestão conservadora do nosso balanço energético. Nós já estávamos entre os players que tinham uma previsão mais conservadora para o GSF e para o risco hidrológico à frente, em particular o deste ano, e viemos fazendo este hedge, basicamente comprando energia adicional no mercado, né? O GSF é um ônus que se paga em megawatt-hora, se paga em energia. Se eu não tenho, porque já vendi, por exemplo, a minha energia, eu vou ao mercado e adquiro essa energia. Hoje, Vitor, com base no GSF recém-divulgado, atualizado pela CCE, de algo como 76%, nós estamos com previsões internas até mais conservadoras do que a CCE, diga-se de passagem, e nós estamos 100% redeados, absolutamente cobertos, levemente superavitários no balanço energético deste ano para esses parâmetros, né? Então, há algum impacto bastante mitigado no caso da CESP. Você consegue me dizer a que preço você está comprando essa energia agora para o ano 2021? Sim. Mais ou menos, né? Claro. Então, veja, tem 2 parâmetros aí para a gente comparar que eu acho relevante, Vitor. Primeiro deles, qual é o preço médio de compra para a zeragem deste balanço energético, tal como está zerado, né? Então, se contar todas as compras para a energia de 2021, para o exercício deste ano de 2021,
desde que fizemos, desde 2009 a 2019, a gente vem comprando energia para este ano de 21, né? Ao somar tudo isso, e, portanto, o balanço energético 100% equalizado, nós estamos com um preço médio nesse momento de R$ 232 o megawatt-hora. 232. Esse é o preço médio da CESP para você, por exemplo, estimar o nosso custo de energia com o ano de 21. Né? É você pegar a abertura que a gente dá muita abertura, talvez seja a empresa que mais provê a abertura em balanço energético hoje no mercado brasileiro, no setor elétrico, das empresas listadas, e a gente, portanto, com base naquele balanço energético e com o preço de 232 atualizado para agora, você consegue estimar o nosso custo de aquisição de energia. Né? Qual é a base de comparação? 232 é alto ou é barato? Hoje, os preços spot, atualmente, se fôssemos comprar 1 megawatt para o segundo semestre deste ano, por exemplo, são preços que estão na casa de R$ 370 o megawatt-hora. Preço spot, de hoje de manhã para o segundo semestre, por exemplo. E se você fizesse uma média, Vitor, para o ano de 21, contemplando o primeiro semestre até hoje, com os preços realizados no PLD, verificados no PLD, o preço spot à vista, e pegasse de hoje até 31 de dezembro, o estimado com base no mercado de hoje de manhã, para o preço futuro deste segundo semestre, você chegaria num preço combinado de R$ 357. Então, na nossa visão aqui, talvez a melhor comparação de eficiência seja comparar o 357, que seria ficar 100% exposto, zerando no mercado à vista, contra os 232 que fizemos. Quer dizer, há uma eficiência na casa dos seus R$ 130 neste momento. É isso que eu ia comentar, um preço de 230 para não se expor eventualmente até um preço de 500, né, que é quando o teto do PLD, do preço do spot, eu acho bem razoável, até porque os contratos que vocês têm hoje, vocês carregam da CESP estatal ainda, então acho que para 2021 vocês fizeram um trabalho muito bom. E para 2022, vocês têm ali uma contratação de 100%, como é que está essa questão? Como é que fica essa questão? Para 2022, a gente também tem uma projeção conservadora para o GSF, né? Nesse momento, a gente avançou muito na zeragem do 22, embora nós não estejamos ainda 100% zerados. Em relação à posição inicial, original, nós já zeramos algo como 70% da posição, seguramente mais que 2/3, 70 e poucos por cento da posição, e tem um remanescente de uns 25%, 28% por serem zerados. A gente ainda caminha nessa zeragem com muita atenção. Os preços de 22 também sofreram algum menor impacto que o 21, mas também sofreram algum impacto altista, e a gente vem monitorando e fazendo uma zeragem dentro de um programa bastante disciplinado nosso aqui. Perfeito. Agora, uma outra dúvida que eu tenho é em relação ao tema que eu acho que é muito caro a quem investe na CESP, é a questão dos dividendos, tá? Eu percebi que desde a privatização da CESP, desde que vocês entraram na empresa, houve uma distribuição de dividendos bem expressiva, tá? Em 2019 foram 600 milhões, em 2020 foram 850 milhões, respectivamente, né? 2019 e 2020. Faz sentido em pensar num pagamento de dividendo nos mesmos níveis dos anos passados, mesmo com todo esse custo da energia a ser adquirida por parte da CESP ou não? A CESP, veja, com relação a dividendos, quer dizer, nós somos uma empresa, a gente nos últimos 2 anos fizemos basicamente um dever de casa interno muito expressivo, que foi a transformação da empresa, né, do regime estatal que ela era até 2018, com a privatização no finalzinho de 2018, assumimos a empresa desde então. Então, nesses últimos 2 anos, 2 anos e meio agora, 2019, 20, essa primeira metade de 21, tem sido um trabalho muito voltado com o dever de casa de equacionamento, de transformação da CESP. Com base nisso, os resultados já são bem poupados, né? Quer dizer, já são relevantes. Quer dizer, de lá para cá, a gente tem um EBITDA bem mais robusto. Nós temos uma forte geração de caixa a partir do EBITDA, né? Em condições normais, a nossa geração de caixa operacional a partir do EBITDA é da casa dos seus 70%, 75% do EBITDA. Se transforma em geração de caixa antes apenas de 3 eventos, Vitor. Antes do pagamento de dividendos, que você mencionou, antes do pagamento de principal de dívida, porque juros de dívida já estão servidos anteriormente, nessa métrica dos 70%, 75%, né? E antes daquilo que é alocado para eventualmente
eventuais desmontes acelerados, antecipados do passivo contencioso, né? Então, em condições normais, e sem considerar a alocação de capital, neste momento, em expansão, em crescimento, né, a CESP é, sim, uma forte pagadora de dividendos, né? O dividend yield, ou seja, se dividirmos o dividendo pelo preço médio da ação nesses períodos que você mencionou, oscilou ali no entorno de 9% de dividend yield, né? Então, assim, a CESP, antes de ingressar numa nova fase de crescimento, que aloque capital em crescimento, a gente deveria, em que pese a crise hídrica, Vitor, deveria, sim, esperar pagamentos de dividendo no entorno dos valores, dos montantes que você citou. Tá. Né? Então, quem investe na CESP, fica de olho, que quem está falando isso é o CEO da empresa, tá, gente? Não sou eu. Então, a turma gosta muito de dividendo aqui. A CESP, eu acho que é um case que acaba sendo um pouco fora do radar, né? As pessoas acabam olhando muito para a Taesa, para a Transmissão Paulista, e a CESP está ali numa situação super confortável. As pessoas, em geração, as pessoas acabam falando muito da AS Brasil, né? Antiga STT. Então, fiquem de olho na CESP, que eu acho que é um case de dividendo que as pessoas não tá tanto no radar aí. A minha terceira pergunta, você chegou a comentar agora há pouco, em relação às contingências da empresa. Contingências essas que vieram também da CESP enquanto estatal. Então, eu queria perguntar exatamente isso. Você poderia explicar a origem dessas contingências e como a empresa vem atuando na redução dessas contingências? E quais são os planos que vocês têm feitos aí para reduzir isso? Contingência, disputas judiciais aí que estão fora do balanço, que ainda não foram reconhecidos, puder dar uma luz aí em relação a isso, acho que seria bem bacana. Perfeito. Quando assumimos a CESP, pós-privatização, Vitor, de fato, o passivo contencioso da empresa, ele era bastante relevante, e sempre demandou da gente uma atenção extraordinária de gestão, né? É o que a gente convencionou aqui chamar da redução gradual de risco, vou usar uma expressão em inglês aqui, do de-risking de CESP, né? Quer dizer, você ir consistentemente baixando esse risco do passivo contencioso. Qual é a origem dele, para endereçar a primeira parte da sua pergunta? Ele, basicamente, ele tem uma origem variada, mas a maioria desse passivo contencioso tem a ver com o início da usina de Porto Primavera. Porto Primavera, a nossa maior hidrelétrica, fica aqui no Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo, no extremo oeste do estado de São Paulo, ali no Pontal, né, que é aquela região da junção dos três estados, do estado de São Paulo, onde a usina está, do estado do Mato Grosso do Sul e do estado do Paraná, ali no bico do estado de São Paulo, né? Então, assim, essa usina startou em 2001. É uma usina hidrelétrica de grande porte, quer dizer, ela tem lá um pouquinho menos de 1,6 giga de capacidade instalada, dentro do centro de carga, que é o consumo no centro de energia, principal consumo de energia no Brasil, que é o centro-sul do país, né? Então, assim, é uma usina relativamente nova para hidrelétricas de grande porte, é uma usina que tem 20 anos. No momento que ela iniciou as suas operações, em 2001, houve a partir dali muitas causas movidas, causas cíveis, sobretudo, movidas contra pessoas, partes ou empresas supostamente impactadas pela construção e pela operação da usina. Eu me refiro, por exemplo, a pescadores que alegadamente tiveram sua receita, sua renda afetada pela pesca, ou proprietários de terra que tiveram suas áreas desapropriadas, ressarcidas, indenizadas, mas imaginavam que eram indenizações insuficientes, ou atividades outras que tiveram alegadamente redução de renda ou sua renda cerceada. Diga-se de passagem, né, quando se constrói empreendimentos de grande porte no Brasil, a exemplo da usina de Porto Primavera, é feito toda uma compensação por eventuais eventos ou eventuais impactos socioambientais que possa haver. A extensa desapropriação, extensa indenização social a pescadores, a municípios, a participantes do entorno, né? Então, são ações que alegadamente julgavam aqueles valores ou entendiam aqueles valores insuficientes. Desde então, a gente vem numa defesa, promovendo alguns casos a julgamento mesmo, como tem que ir nas suas últimas instâncias, né? Em outros casos, negociação, acordos deste passivo contencioso.
A gente tem sido bem sucedido, Vitor, eu diria. Em todos os trimestres da nossa gestão, você sabe disso, e qualquer dos nossos investidores podem levantar, a gente mostra trimestralmente como está evoluindo a baixa desse passivo contencioso, e abre por o que é negociado, o que é julgado, né, o que é refeito, enfim, em termos de provisões, o que seja, né? Então, a gente tem conseguido, e eu continuo otimista, quer dizer, os próximos trimestres continuarão sendo, eu acho que trimestres promissores para a gente poder ir reduzindo gradativamente. Não é uma questão que se resolve em pouquíssimos anos, Vitor, não é uma questão que a gente se resolve em 2 anos passados ou nos próximos 2 anos. Leva um tempo, até porque vários desses casos têm que ser levados a julgamento e tem todo um trâmite na justiça em várias instâncias que demanda tempo, né? Mas a gente é muito positivo, a gente tem uma compreensão completa hoje desse passivo contencioso, da forma de agir nele, um plano muito detalhado aqui de continuar, como eu citei a expressão, o de-risking de CESP, essa redução de risco de CESP nesses próximos trimestres. Né? A gente faz a abertura trimestral desses valores. O que eu ia falar também é que chama atenção o custo desses passivos e como vocês conseguem diminuir eles trimestre após trimestre, mesmo com esse custo. Vocês esperam ali algum acordo em alguma das contas que tem ali valores mais expressivos? Você acha possível chegar a um acordo com quem está processando a CESP ou não? Acreditamos que sim, a gente tem feito esses acordos, não é? Também trimestralmente a gente abre as principais ações, né, tanto no formulário de referência da CVM, quanto nos materiais de divulgação de cada trimestre, né? E pescadores são ações relevantes, trabalhadores do setor oleiro, de olarias de argila na região são um outro segmento relevante. Uma parte disso irá a julgamento, inexoravelmente, porque o que se pede são valores, me permita um julgamento de valor aqui, mas tão fora de propósito, que não cabe negociação. Né? Uma outra parte não, uma outra parte a gente planeja, se já tem feito negociações, a gente planeja continuar negociando. A partir do momento que a gente conseguir viabilizar, Vitor, negociações daquelas ações maiores, que são divulgadas como as 10 maiores, as 15 maiores ações, começará a haver uma redução, quero crer, um pouco mais acelerada, inclusive, desse passivo contencioso. A gente está muito otimista, embora não seria responsável da minha parte antecipar desfechos, né, até porque eles estão em curso, não depende só da gente. Eu continuo bastante otimista, Vitor, no equacionamento desse passivo contencioso. Porque são casos que às vezes já tomam década, né? Então, assim, mesmo para outra ponta que já deve estar cansada de estar ali, etc., faria muito sentido um acordo. Mas muito bom ouvir a sua resposta. A minha próxima pergunta diz respeito à indenização relacionada à usina de Três Irmãos, tá? Vocês têm 1,7 bilhões de valor incontroverso. É importante falar isso para quem está nos ouvindo, de valor incontroverso, para receber referente a essa usina a preços de 2012, ou seja, esse 1,7, ele muito possivelmente ainda vai ser reajustado, né? Porque a gente está falando aqui de valores de 2012, ou seja, quase 10 anos atrás. Qual a expectativa da empresa no que diz respeito ao recebimento desses valores e os juros decorridos desde 2012 serão pagos conjuntamente a esse valor incontroverso? Como é que vocês estão trabalhando com essa questão? O que a gente pode esperar? Perfeito. Esse ativo contencioso, né, já do outro lado na ponta credora, né, de Três Irmãos, deixa eu só explicar um pouquinho a origem dele também, Vitor, quer dizer, a CESP, não a CESP atualmente, mas a CESP no passado, até 2014, na primeira metade da década passada, operou também uma outra usina no seu rol de usinas que tinha naquele momento, que é a usina hidrelétrica de Três Irmãos. É uma usina localizada ali na bacia do rio Tietê, né? Também aqui no estado de São Paulo. Devolveu, ao final da concessão naquele momento, a CESP estatal devolveu essa concessão de Três Irmãos ao poder concedente, à União, e pela lei, pela regra estabelecida, toda vez que uma concessionária de geração elétrica devolve uma usina ao final da sua concessão, ela tem o direito de ser ressarcida, de receber aqueles recursos que foram investidos na usina, na planta, na hidrelétrica, ainda não depreciados.
né? São recursos que ainda não sofreram a sua depreciação integral. Então, aquela parcela não depreciada, devidamente corrigida, ela é um direito por lei, é um direito legal de cada uma das concessionárias. Isso se aplica a todas as hidrelétricas no Brasil, né? Como a CESP devolveu Três Irmãos naquele momento, a União editou, absolutamente de acordo com a previsão legal daquele momento. A União Federal editou uma portaria, é uma portaria, chama 219, portaria 219, lá de 2014, fazendo uma oferta, portanto, de indenização para a CESP, né? Aquela oferta da portaria 219 de 2014 apontava exatamente o valor que você mencionou, que é aquele valor de 1,7 bilhão de reais, datados na database de julho de 2012. Fazia referência à database de julho de 2012, e nessa própria portaria dizia que você deveria corrigir este valor desde julho de 2012 até os seus efetivos pagamentos pela Selic, pelo CDI Selic, né? Fôssemos corrigir o 1,7 bilhão para hoje, Vitor, chegaríamos em 3,6 bilhões de reais, corrigindo pela correção prevista na portaria 219. A CESP estatal, naquele momento, em 2014, não aceitou esse valor, entendia que fazia jus a uma indenização superior a esta, pelos cálculos da União Federal, e entrou na Justiça questionando este valor, 2014. É onde estamos hoje. Quer dizer, esse processo ainda está na primeira instância da Justiça, vem evoluindo, ele não está parado, o juiz da primeira instância, por envolver a União Federal como contraparte, ele corre desde a primeira instância em Brasília, e o juiz lá da respectiva vara vem dando tratos a este processo, né? Inclusive com evoluções bastante recentes de ouvir as partes a respeito de uma avaliação alternativa e coisa do gênero, né? Existe uma chance, não nos cabe aqui antecipar qualquer movimento da justiça, não temos isso, o juiz, nesse caso, ele é absolutamente soberano nesse julgamento, tanto no seu desfecho quanto no timing, no momento em que ele faz isso, né? Mas há uma chance de um julgamento desta primeira instância ainda este ano, né? Tem dois aspectos aí, Vitor, a serem considerados. Uma coisa é o rito processual, é o julgamento na primeira instância, se uma das partes recorrerá para a segunda instância, e o rito processual que assume a partir daí. A gente também nunca negou a possibilidade de, em algum momento futuro, fazermos uma negociação desse valor, né? Quer dizer, com a União Federal. E fazermos uma desistência do processo, as duas partes, tanto o CESP quanto a União Federal, chegar a um acordo e reaver algum valor, né? Nós não descartamos esse desfecho, até porque nós estamos na primeira instância, e isso é algo que pode levar muito tempo para chegar até na última instância transitada em julgado, né? Então a gente não descarta, não é uma negociação que tenhamos aberto, não é uma negociação que esteja em curso, mas é uma alternativa que a gente considera continuamente em debate aqui internamente na CESP, com o nosso Conselho de Administração. No momento propício, pode haver uma negociação desses valores. Vocês acham que esses valores eles seriam pagos todos de uma vez ou de maneira parcelada? Como é que vocês têm observado isso? Seria de maneira parcelada, Vitor. A própria portaria 219, lá, aquela que eu me referi de 2014, ela previa que os valores seriam pagos em 7 anos em parcelas mensais, né? Portanto, 84 parcelas mensais ao longo dos 7 anos, né? Sempre corrigindo cada parcela pelo CDI desde 2012, como eu mencionei para você. Acho difícil mudar isso, até porque a previsão de recurso, ela não é do Tesouro Nacional, ela não é um recurso do orçamento da União Federal. Ele é um recurso previsto num fundo setorial chamado CDE, que você conhece bem, né? São recursos da CDE, que, portanto, tem previsão legal na lei para o pagamento a partir da CDE. Então, me parece, e inclusive não foi por acaso, quer dizer, este parcelamento que foi proposto à CESP e já aplicado para outras empresas, outras hidrelétricas indenizadas, né? Ela quase sempre respeitou também um determinado prazo, que tem a ver também com dotação orçamentária da própria CDE, Vitor. Então, eu diria para você que provavelmente seria um valor parcelado. O que não impede a CESP, numa decisão própria de estrutura de capital e de alocação de capital, eventualmente antecipar esse fluxo de recebíveis a mercado. Securitizar, né?
Você pode securitizar, você pode fazer uma antecipação desse fluxo de recebível, ele é plenamente antecipável uma vez estabelecido, né? Então, assim, sem prejuízo de eventualmente anteciparmos isso para acelerar decisões de investimento, de alocação de capital dentro da própria CESP. Perfeito. Uma outra pergunta, geralmente em relação a crescimento, né? Hoje vocês não estão tocando nenhum projeto, então, hoje a empresa não está desenvolvendo nenhum projeto e tem um balanço com endividamento muito baixo. Baixo, né? Não muito baixo, mas baixo. Faz sentido vocês participarem de novos leilões ou de adquirir outros ativos já operacionais? Esse é um debate. Até agora, Vitor, nesses últimos 2 anos e meio, tem sido um trabalho muito focado no dever de casa interno. Da gente colocar a CESP realmente na sua melhor condição econômico-financeira, de operações, de modernização num processo de processos internos, né? E foi o que fizemos. Um avanço enorme na agenda de governança, ESG, de operação, de eficiência, de geração de caixa que pode ser verificada nos resultados e tudo mais, né? A gente entende que daqui para frente começará a haver um debate, eu diria que cada vez mais regular com o nosso Conselho de Administração, sobre alternativas de crescimento. A CESP vem se preparando para isso. Não é um assunto imediato que nós estejamos neste momento negociando, para ser muito transparente e sincero aqui, Vitor, mas é um assunto que eu acho que ele passa a ganhar tração a partir de agora, né? Mais e mais. É uma empresa que vem se preparando para uma segunda fase de crescimento, né? É uma empresa, eu diria que subalavancada neste momento, você tem razão, é uma alavancagem inferior à alavancagem ótima, eu diria, para a nossa condição, né? E viemos num trabalho de preparação muito grande. Somos uma empresa hoje enxuta em pessoas, um dos benchmarks em custo por megawatt gerado no nosso segmento de atividade, com uma dívida, um endividamento que você se referiu, hoje é um endividamento que ronda ali o seu 1,5, 1,7 dívida líquida e EBITDA, né? 1,5 vezes dívida líquida e EBITDA, totalmente alongado, numa debênture emitida no ano passado, debênture de infraestrutura de 10 anos, enfim. A gente vem equacionando a CESP para essa nova fase que espero que a gente possa ingressar. Perfeito. Uma outra pergunta também muito comum é uma eventual fusão com um dos grupos controladores de vocês, né, o Grupo Votorantim Energia. Um dos grupos controladores de vocês tem uma operação muito relevante aqui no Brasil, né? O Grupo Votorantim tem, quem quiser entrar no site do Grupo Votorantim Energia, vocês vão ver lá a descrição dos ativos, tem bastante coisa interessante, e fica sempre essa pergunta, existe alguma expectativa de uma fusão com a Votorantim Energia da CESP, ou a participação conjunta em leilões de novos projetos? Veja, quem nos controla é uma empresa, uma joint venture, uma associação, um veículo formado da associação da Votorantim Energia, que é o braço de investimentos, de operação no setor elétrico do Grupo Votorantim, com o fundo público canadense, o maior fundo de pensão canadense, que é o CPPIB, né? Eles formaram uma joint venture em 2016 para investimentos no Brasil no setor de energia. Tem desde então, desde 2016, investimentos em parques eólicos no Nordeste brasileiro, em particular Piauí, e o segundo, esse foi o primeiro grande investimento deles no setor elétrico, lá atrás, no início dessa joint venture, em 2016, 2017, e depois o segundo grande investimento foi a aquisição do controle da CESP, que somos nós aqui, né? Eu diria a você, Vitor, e em paralelo a isso, sim, o Grupo Votorantim, que você mencionou, tem, sim, operações, ativos elétricos no setor, em adição a essa joint venture mencionada, né? Veja, se você me pergunta se conceitualmente os ativos elétricos dos controladores têm fit com CESP, tem combinação possível com CESP, conceitualmente, sim.
são ativos de excelente porte, de excelente perfil, uma eficiência benchmark no setor, em geração eólica no Nordeste brasileiro, em excelentes sites, com potencial de expansão em parques híbridos, como foi até recentemente divulgado na imprensa por parte dos controladores. Um fit, uma combinação conceitual com os ativos de CESP existe, é inegável, né? Se isso é possível, se daí vai virar uma transação de alguma forma de combinação, eu não saberia te dizer, né? A seu tempo, eu acho que poderá eventualmente ser considerada alguma forma de combinação. A gente sempre entendeu, né, que primeiro tem que haver uma decisão dos próprios controladores, se desejam fazer algum tipo de combinação com o CESP, para daí nos debruçarmos e estudar o melhor desenho, a melhor forma de fazê-lo. Né? Enfim, é uma decisão, num primeiro momento, que tem que partir de quem controla integralmente os ativos do lado de lá. Né? Essa é uma alternativa possível, não é a única para a CESP. A gente pode também, em paralelo, complementar ou alternativamente a um tipo de expansão como essa, a gente pode e deverá, num futuro próximo, estar atento a ativos no mercado, né? Num foco, eu diria que em geração elétrica, não só hidroelétrica, como é a totalidade do nosso portfólio hoje, como eventualmente outras fontes, em particular renováveis, né? Solar e eólica. Perfeito, vamos torcer, porque a plataforma de crescimento está aí. Vou torcer para a CESP seguir adiante com esses planos. A minha última pergunta diz respeito à sustentabilidade. É interessante observar que a CESP é uma empresa com fontes 100% limpas e renováveis. Quais as principais medidas que a empresa vem tocando no que diz respeito à agenda ESG? Essa é uma agenda que realmente nos encanta de uma forma muito genuína, Vitor, de uma forma muito sincera, muito verdadeira, né? No primeiro momento, quando assumimos a CESP, há 2 anos e meio atrás, nossa primeira preocupação era atestarmos que todas as obrigações, eu me refiro a obrigações socioambientais, estavam sendo rigorosamente cumpridas, como determina a nossa licença de operação, o nosso contrato de concessão e obrigações outras socioambientais que temos, né? Essa foi a primeira tarefa aqui dentro de CESP ao assumir, e posso assegurar a vocês, já há muito tempo, que estamos absolutamente cumprindo rigorosamente, eu diria até com destaque, as obrigações que nos cabem. A partir daí, a gente desenvolveu, nos últimos tempos, uma agenda que extrapolasse as obrigações, né? E que viesse em adição a isso, né? De lá para cá, no que tange à agenda social, a nossa grande vocação é uma conexão de parceria verdadeira com as comunidades, com os municípios do entorno das nossas usinas hidrelétricas, né? Estabelecer não uma relação fria, uma relação baseada no amparo somente legal, ou do que tem do direito ou não, mas muito além disso, quer dizer, é uma relação genuína de parceria, de sermos parceiros nessas localidades. Para isso, nós já temos várias ações realizadas. Nós pudemos, por conta dessa tragédia de sanitária, de saúde e humanitária que vivemos nesse momento no mundo com a crise da Covid, pudemos, sem alarde, mas pudemos fazer uma ajuda muito efetiva aos municípios da nossa área de entorno, continuamos fazendo no que tange a Covid. Já para alguns dos municípios da nossa área de influência, e são vários municípios, eles somam mais de 15 municípios na nossa área de influência, né? Também levar programas de auxílio e de impulsionamento da educação pública, sobretudo a educação pública municipal, de gestão destes municípios, para as crianças no ensino fundamental e médio. Pudemos também fazer auxílios à gestão pública nessas prefeituras, e sem entrar em pauta política, em partidária, e muito menos intromissão, mas a gente provê
com consultores especializados, uma ajuda para que essas prefeituras consigam avançar na sua gestão pública, consigam ser mais efetivas e que aqueles gestores públicos consigam ter, independentemente de ideologia, de partido, de matriz, independentemente disso, quer dizer, eles possam avançar na sua agenda, sobretudo social, né? Também no aspecto de meio ambiente, a gente vem com uma relação muito cuidadosa. No nosso primeiro ano de gestão, nós já tomamos o cuidado de uma forma muito transparente e pública, por exemplo, de receber um rating socioambiental de ESG, né? Um dos maiores agências mundiais para esse tipo de rating é a MSCI, a sigla MSCI, né? Lá atrás, no ano passado, no nosso primeiro rating, a MSCI nos avaliou como BBB no rating, e para este ano acabou de ser publicada a revisão do rating socioambiental, e fomos upgraded para single A, um A, né? E o que é um motivo de muito orgulho para a gente, temos muito ainda a evoluir, né? Mas a gente vem fazendo de uma forma muito, eu acho que coerente e de uma forma muito determinada, com muita disciplina interna, né? Pretendemos mirar outros índices, obviamente, estar nos índices socioambientais, não só da B3 a seu tempo, um pouco mais à frente, como eventualmente de índices, continuar com índices internacionais também para isso. Perfeito. Agora eu vou pegar uma pergunta da audiência. O Sérgio, ele fez uma pergunta aqui que já foi parcialmente respondida, mas eu vou colocar aqui porque ele colocou a pergunta de uma maneira diferente. Ele pergunta o seguinte: podemos esperar já no segundo semestre uma ampliação do portfólio da CESP? Algum segmento diferente, tipo transmissão ou distribuição? Tá. Sérgio, obrigado pela sua questão. Veja, Sérgio, o que eu posso te dizer? Neste primeiro momento de fase de expansão, o nosso foco, no momento que formos efetivamente fechar deals, deveria continuar sendo, neste momento, em geração de energia. Geração de energia hidroelétrica, eólica, solar, de fontes renováveis, sobretudo, né? Não poderia te assegurar, Sérgio, não sei se seria responsável da minha parte te assegurar crescimento para esse ano. O que eu posso te assegurar é que já há neste ano uma análise, um debruçar sobre potenciais operações com o intuito de tentar viabilizá-las, a partir de um debate a seu tempo, a partir de um debate com o nosso conselho de administração, a partir de um debate enfim, de uma análise econômico-financeira que faça sentido para a CESP. Já há o interesse e um foco em tentar viabilizar transações a partir ainda deste ano. Mas eu não conseguiria te assegurar se a gente consegue viabilizar transações, deals, ainda por agora. Pode levar algum tempo. O bom dessa história, Sérgio, é de que a gente sente hoje um mercado muito maduro. Inclusive no momento dessa crise hídrica que nós estamos aqui, queremos crer, né, em vias de superação dessa pior fase da pandemia da Covid, tomara. A gente vê hoje a precificação desses ativos de uma maneira mais madura, mais responsável, o que é bom para a gente, né? Também o timing, o momento que você investe, que você decide pelo investimento e alocar o capital, ele também importa muito, porque a gente precisa fazer deals que deem retornos internos para nós, né, acionistas de CESP, gestores aqui, que façam sentido no longo prazo para a gente, né? Então, um pouco o nosso foco, a nossa ambição. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, sobre a hidrelétrica de Porto Primavera. Quais as principais vantagens desse ativo quando comparado às outras usinas hidrelétricas brasileiras? É o baixo CAPEX? Isso aqui é uma pergunta também da audiência. Perfeito. Eu diria que são algumas vantagens com relação a Porto Primavera. Primeiro, porte. Em hidrelétricas, quase sempre, alguma escala relevante é importante para a eficiência e para o retorno sobre aquele investimento. A usina de Porto Primavera, ela tem uma capacidade superior a 1,5 GB, um pouquinho inferior a 1,6 gigawatt médios de energia gerada, e portanto, uma hidrelétrica relevante no parque brasileiro.
Um segundo aspecto a destacar é a localização, que eu mencionei um pouquinho antes aqui na nossa conversa, a localização de Porto Primavera. Ela é uma usina relevante no centro de carga do país, localizada, portanto, na geração da região centro-sul do Brasil, que mais demanda energia elétrica. É importante você ter a sua oferta localizada muito próximo do centro de consumo. Isso tem eficiência, né, e a eficiência que a gente consegue capturar também a partir de Porto Primavera. Um terceiro aspecto a ser mencionado é que Porto Primavera, para usinas hidrelétricas deste porte, ela é uma usina relativamente jovem. Eu falava um pouco anteriormente, né? Porto Primavera iniciou as suas operações no ano de 2001, e 20 anos, portanto, é uma idade relativamente nova, é uma usina jovem, se eu pudesse assim dizer, é uma das últimas grandes hidrelétricas do centro-sul do país a entrar em operação, né, de grande porte. E, portanto, uma usina nova, né? Os investimentos em manutenção, eles são mínimos, vocês podem acompanhar isso pelos nossos reportes trimestrais, e vocês vão ver que os investimentos ou despesas operacionais com a manutenção, elas são bastante pequenas, por ser uma usina jovem muito efetiva, né? E, por fim, eu destacaria a eficiência daquele parque, a tecnologia da usina, é espetacular, né? É uma usina que tem uma eficiência, a gente também divulga trimestralmente para o mercado a eficiência energética, né? O nível de disponibilidade da geração. O despacho da energia não cabe à CESP, o despacho da energia no Brasil, no sistema interligado, ele é despachado centralizadamente pelo ANS, né? Pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, pela ONS. Então, o despacho de quanto está gerando neste momento em Porto Primavera não nos cabe. Nos cabe a operação da usina a partir de um despacho determinado pela ONS, né? Mas uma coisa que nos cabe é manter a usina disponível por ONS. Nesse índice de disponibilidade, ele é constantemente, regularmente, acima dos níveis estabelecidos pela própria ONS. Isso é uma outra evidência, uma outra medida de gestão, é uma outra medida de capacidade desse ativo, né? Reúne um conjunto de fatores que fazem Porto Primavera um ativo ímpar, um dos melhores ativos de geração hidrelétrica no Brasil, seguramente. Ótimo. Como as outras perguntas, elas já foram respondidas ao longo da live, e a gente já está caminhando aí para quase 50 minutos, geralmente eu começo a conversa pedindo as considerações iniciais para você se apresentar, como houve aquela baguncinha ali no início da nossa conversa, eu acabei atropelando um pouco. Então eu queria pedir para você dar alguma consideração final, e depois eu queria colocar alguns pontos aí em relação à tese da CESP. Tá ótimo. Primeiramente, agradecer, Vitor, a você, a toda a equipe da Genial, pelo espaço que vocês nos estão dando de divulgação, de esclarecimento sobre o CESP. Agradecer bastante a todos os participantes aqui da live, da live de hoje com vocês. Quer dizer, muito obrigado pela atenção, pelo interesse de vocês em CESP. Dizer que nós temos uma área de RI, de relacionamento com investidores, totalmente voltada a muita transparência, a muita seriedade e um trato, a gente leva muito a sério relações com investidores. Então, dizer que nós estamos à disposição de todos para todos os esclarecimentos adicionais que se façam necessários, né? É uma equipe jovem na CESP, ela em que pese seja uma ex-estatal. Certa vez, Vitor, o ano passado, nós contratamos um consultor aqui, anualmente a gente contrata consultores para clima organizacional, né? E quem faz para a gente a medição é a empresa internacional, multinacional, a Great Place to Work, que aliás temos distinção na Great Place to Work em um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil. E depois de fazer muita análise, pesquisas, entrevistas e tal, ele falou, essa aqui é a primeira ex-estatal com cara de startup, né? Porque é uma equipe jovem, é uma equipe muito focada, de olho na bola, muito pragmática, não tem burocracia, não tem formalismo na CESP. Tem sim muita seriedade, muito foco no que estamos fazendo e olho nos resultados, né? Então, assim, o impacto que a gente gera. Eu visitei a sede de vocês aqui aqui em São Paulo. Aí o laudezinho de vocês, que vocês colocaram uma cafeteira maravilhosa lá, então peço que vocês não tirem, porque tenho certeza que aquilo ali aumenta muito a produtividade. Mas aqui, só para vender o peixe da plataforma da Genial Analisa, quem quiser dar uma olhada na tese de CESP, é só entrar na nossa plataforma da Genial Analisa, como eu já comentei aqui agora há pouco, a CESP é o nosso top pick.
é uma empresa que está negociando praticamente aos níveis de preços do Corona Crash, está ali, no Corona Crash ela chegou acho que a 22, 23 reais, ela está a 24, e eu acho que não faz jus ao momento que a empresa está passando, ao potencial de geração de caixa que ela tem, a todas as questões que ela está endereçando. Então, eu peço aí que os investidores olhem para a CESP com um pouco mais de carinho, até do ponto de vista do pagamento de dividendos, né? Como eu comentei mais cedo, as pessoas olham muito para a Taesa, Transmissão Paulista, e acabam deixando outros cases de lado, tá? Então, a CESP é um case que eu vejo como um potencial muito interessante para pagamento de dividendos. E pegando esse último gancho aqui também, a gente está com um programa aqui na Genial Analisa em que nós visitamos as empresas, né? Eu acho que muito possivelmente na semana que vem a gente vai lançar um vídeo que a gente visita uma empresa de locadoras, né, de automóveis. Eu não vou falar o nome para manter aí o segredo. Então eu já me convido, estou sendo até um pouco mal educado em me convidar, para visitar não só a sede, mas quem sabe até as operações de vocês da Porto Primavera. Eu sei que a logística não é tão simples, é bem longe aqui da capital, os ativos de geração ficam bem distantes do centro de consumo. Imagina só, uma visita a Tucuruí, lá no Pará, seria uma loucura. Mas a gente está tomando essas iniciativas para mostrar ali as mudanças, as alterações, como as coisas funcionam, para que a análise da empresa não fique focada somente no modelo, nos números, e também nas coisas, né? Por detrás do ticker existe uma empresa, existe um negócio, existem as pessoas, e ao longo do tempo, aí, apesar da CESP como empresa privada ter pouco tempo, foi um case que eu aprendi a admirar muito, tá? Então eu tenho aqui os melhores votos para que dê tudo certo para a empresa. E acho que da minha parte é isso. Considere-se convidado, Vitor, a visitar Porto Primavera com a gente. As portas vão estar sempre abertas. Deixa só a gente superar esse protocolo contingencial da Covid, né? De todos nós, para a gente poder te acompanhar lá. Essa foto que eu tenho no fundo aqui é uma foto parcial da barragem da nossa casa de forças de geração. É uma usina linda ali no Paraná, naquele rio da divisa de São Paulo com Mato Grosso. Considere-se convidado. Tá bom. Mário, muito obrigado. Pessoas, muito obrigado. Deem seu like, deem seu joia, me sigam no Instagram, sigam a página da Genial Investimentos, e é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado.